A hexametilenodiamina é a substância A e o ácido adípico é a substância B. A figura representa o modelo tridimensional da substância A, na qual todas as ligações são ligações covalentes simples. Portanto, nós sabemos que os átomos de carbono, face à sua configuração eletrónica, eles estabelecem 4 ligações covalentes. O átomo de hidrogênio forma uma, o azoto forma 3 ligações covalentes e tem um par de elétrons não ligantes. Ora, a primeira pergunta diz-me quantos elétrons de valência não ligantes existem na molécula da substância A. Ora, se só o átomo do elemento azoto possui 2 elétrons não ligantes, nós temos 2 átomos de azoto, portanto teremos 4 elétrons não ligantes. Temos uma afirmação que diz assim: a substância é solúvel em água. Ora, quando uma substância é solúvel em água, significa que consegue estabelecer com as moléculas de água forças intermoleculares com intensidade semelhante àquela que as moléculas de água estabelecem entre si. Uma vez que as forças intermoleculares que predominam nas moléculas de água são as ligações de hidrogênio, então uma substância que seja solúvel em água provavelmente também estabelece ligações de hidrogênio com água. Por outro lado, nós sabemos que as ligações de hidrogênio existem quando o hidrogênio está ligado a átomos de azoto, quando o hidrogênio está ligado a átomos de flúor ou quando o hidrogênio está ligado ao átomo do oxigênio. Claramente, nesta molécula, nós temos esta situação, na água temos esta situação. Portanto, esta substância é solúvel em água, uma vez que ela é capaz de estabelecer ligações de hidrogênio. Ora, as soluções aquosas da substância A são básicas. Eu, com esta informação, sei que uma solução desta substância passa a ter o íon OH- mais concentrado do que o íon H3O+. Quanto ao pH, ora, a escala de pH, como sabem, depende do valor da temperatura, porque o valor do KW depende da temperatura. Resumidamente, quando nós temos a escala de pH, uma solução é neutra quando o valor do pH é dado por pKw sobre 2. Se eu não sei qual é o valor do pKw porque desconheço a temperatura, então também não sei a escala de pH. Assim sendo, o valor, apesar da solução ser básica, de pH pode estar acima ou pode estar abaixo de 7, depende da temperatura. Neste caso, a concentração do H3O+ é inferior à do OH-, portanto, a do OH- é superior à do H3O+, e o pH pode ser diferente de 7. À temperatura 25 graus Celsius, a massa volúmica da substância B é 1,5 vezes superior à da substância A. Considero uma amostra pura da substância B que tem o dobro do volume de uma amostra pura da substância A. Portanto, vamos refletir. Nós queremos estabelecer aqui o quociente entre o número de moléculas. Sempre que a redação do exercício me dá uns valores em função de outros, a melhor estratégia é eu fazer literalmente o quociente das duas expressões de maneira a poder simplificar as variáveis. Portanto, eu quero fazer o quociente entre o número de moléculas que existem em B e o número de moléculas que existem em A. Ora, o número de moléculas, como vocês sabem, será a quantidade de substância que existe em B vezes a constante de Avogadro. Aqui temos a quantidade de substância que existe em A vezes a constante de Avogadro. A constante de Avogadro nós vamos simplificar porque é o mesmo valor. A quantidade que existe em B, portanto, será igual à massa da substância B dividido pela sua respectiva massa molar. Aqui teremos a massa do A sobre a massa molar do A. Então, na massa de B, nós vamos ter a massa volúmica vezes o volume. Portanto, nós temos a massa volúmica de B, o volume da substância B sobre a massa molar de B, a dividir pela massa volúmica da substância A vezes o volume da substância A sobre a massa molar da substância A. A massa volúmica de B, desde cá em cima, é 1,5 vezes superior à massa volúmica do A e o volume de B é o dobro do volume do A. Portanto, se nós simplificarmos, vamos ter 1,5 vezes a massa volúmica do A vezes o dobro do volume do A sobre a massa molar de B, a dividir pela densidade do A vezes o volume do A, a dividir pela massa molar do A. Ora, neste caso nós podemos simplificar as densidades e os volumes, e então isto vai nos dar uma relação de 1,5 vezes 2. Se nós aplicarmos aqui a regra do pneu, para simplificar esta fração, vamos multiplicar pela massa molar do A. Portanto, a massa molar do A vai passar a multiplicar para o numerador e a massa molar do B vai para este denominador. Portanto, a massa molar do A
é de 116,24 a dividir pela massa molada B, que é 146,16. Portanto, isto fará o valor de 3 vezes 116,24 a dividir por 146,16. Isto dá um total de aproximadamente 2,4. As soluções aquosas contêm o íon tiocianato de ferro, tem uma cor vermelha característica. Portanto, este íon dá uma cor vermelha à solução. Se eu misturar uma solução que contém cationes de ferro com uma solução que tem os aniões de tiocianato, temos uma solução vermelha. Adicionam-se 12,5 cm³ de uma solução que tem o catião de ferro, com uma concentração de 4 expoente menos 3, a 10 cm³ de uma solução de tiocianato, concentração 5 expoente menos 3. No equilíbrio temos a concentração à temperatura T do tiocianato de ferro. Vamos determinar o valor da constante de equilíbrio. Ora, este exercício tem várias formas de ser resolvido. O que nós sabemos é que só pelo simples facto de nós misturarmos duas soluções, a concentração vai variar. E varia por que motivo? Porque quando eu misturo duas soluções, o volume total vai aumentar. Portanto, a concentração dos solutos imediatamente após a mistura é menor em função do aumento do volume. Mas há algo que se conserva, que é a quantidade. Então vamos pegar nessa ideia e vamos calcular as quantidades. Eu vou calcular a quantidade inicial do ferro, catião, e a quantidade inicial do tiocianato. Portanto, nós para calcularmos a quantidade inicial, nós vamos multiplicar a concentração inicial pelo volume inicial. Ora, a concentração inicial do ferro é de 4,0 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 12,5 vezes 10 elevado a menos 3, isto dará 50 vezes 10 elevado a menos 6, portanto 5 vezes 10 elevado a menos 5 mol. A quantidade que nós temos do tiocianato será de 10 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 5 vezes 10 elevado a menos 3, que dá também 50 expoente menos 6, ou seja, dá 5 vezes 10 elevado a menos 5 mol. E também posso calcular a quantidade que nós vamos ter de tiocianato de ferro, será igual à concentração vezes o volume, mas agora já na mistura. A concentração é de 4,6 vezes 10 elevado a menos 4. O volume, diz-me aqui que nós devemos considerar que o volume corresponde à soma dos volumes adicionados. Portanto, se eu juntei duas soluções, uma do volume 12,5 e uma do volume 10, portanto, o volume total é de 22,5 vezes 10 elevado a menos 3. Portanto, o 4,6 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 22,5 vezes 10 elevado a menos 3 dá-me uma quantidade de 1,035 vezes 10 elevado a menos 5. Ok? Bom. Agora, uma vez que nós temos aqui uma situação de equilíbrio, nós podemos fazer o cálculo estequiométrico na sequência início, variação e equilíbrio. Ora, no início, nós temos 5 vezes 10 elevado a menos 5 mol para cada uma destas substâncias. Aqui não temos nada. De acordo com a estequiometria, o que eu gasto de cada um destes reagentes irei formar a mesma quantidade, até que no equilíbrio vou ficar com 5 vezes 10 elevado a menos 5 menos o x, aqui também. E aqui vou ficar apenas com x, mas eu sei este valor, que é 1,035 vezes 10 elevado a menos 5 mol. Ora, nós neste momento temos as quantidades, temos o volume e queremos determinar o valor da constante de equilíbrio. Ora, para determinar o valor da constante de equilíbrio, em primeiro lugar vamos definir a sua expressão. O Kc será igual à concentração do íon tiocianato de ferro a dividir pelo produto das concentrações do catião de ferro
e do tiocianato. Tudo reportado ao estado de equilíbrio. Neste caso ficaria o 1,035 vezes 10 elevado a menos 5 a dividir pelo volume, que é o 22,5 vezes 10 elevado a menos 3. E agora reparem, quando eu for calcular a concentração do cátion de ferro ou do tiocianato aqui no equilíbrio, a quantidade é a mesma, não é? Portanto, eu posso colocar aqui um quadrado. Isto é, ficaria 5 vezes 10 elevado a menos 5 menos 1,035 vezes 10 elevado a menos 5 sobre o volume, que é o 22,5 vezes 10 elevado a menos 3, isto tudo ao quadrado. Portanto, este valor dá um KC, eu peço que vocês vão verificando comigo, por favor, cerca de 148. Okay? Com mais ou com menos aproximações dará valores diferentes, 148. Diz assim agora, arrefecendo uma solução que contém estes íons, portanto, se contém estes íons, nós temos aqui uma situação de equilíbrio. Observa-se que a cor vermelha da solução fica menos intensa. Ora, a cor intensa tem que ver com este íon. Se a solução fica menos intensa, ficamos com menos íons. Depois diz, conclua se a variação da entalpia associada à formação do tiocianato de ferro é considerada positiva ou é negativa e apresenta um texto estruturado com linguagem científica adequada à fundamentação. Então, nós sabemos que se há uma diminuição da intensidade da cor vermelha, isto implica que a concentração do tiocianato de ferro diminui. Se esta concentração diminui, isto implica que a reação evolui no sentido inverso. Ora, nós sabemos que as reações que são favorecidas pela diminuição da temperatura são reações exotérmicas. Logo, a reação inversa é favorecida pela diminuição da temperatura, logo, é exotérmica. Se a reação inversa é exotérmica, isto permite-me concluir que a reação no sentido direto é endotérmica. E daqui concluímos que o ΔH desta reação, se ela é endotérmica, será um ΔH maior que 0. No exercício 2 diz-me, a uma solução de cátion de prata, se eu adicionar esta solução, uma solução que já contém o íon tiocianato, forma-se um precipitado com o tiocianato de prata. Temos ali o produto de solubilidade. Se na solução a concentração do cátion de prata for de 4,64 expoente menos 4, qual é a concentração de tiocianato? Ora, nós sabemos que numa situação em que há um equilíbrio de solubilidade, o produto de solubilidade é igual à concentração, neste caso, do cátion de prata vezes o do tiocianato. Logo, a concentração do tiocianato será igual ao produto de solubilidade a dividir pela concentração do cátion de prata. O produto de solubilidade é o 1 vezes 10 elevado a menos 12, a dividir por o 4,64 vezes 10 elevado a menos 4. Portanto, isto terá ali um valor que andará acima, ligeiramente acima de 2 expoente menos 9, portanto, a única possibilidade será esta. Verifica-se que, ao adicionarmos 4 expoente menos 2 mol de cátion de prata a 5 expoente menos 3 mol do tiocianato, se obtém 0,66 grama do tiocianato de prata. Qual é o rendimento do processo? Ora, para calcularmos o rendimento do processo, nós vamos estabelecer a relação entre a quantidade obtida e a quantidade esperada. A quantidade obtida é a proporção estequiométrica do reagente limitante, então temos que, em primeiro lugar, determinar
Qual é o reagente limitante? Então vamos fazer isso. Nós temos para o cátion de prata uma quantidade de 4 vezes 10 elevado a menos 2 mol e o coeficiente 1. Temos para o anião tiocianato um coeficiente 1 e uma quantidade de 5 expoente menos 3 mol. Na prática, nós sabemos que esta relação é maior, logo podemos concluir que o anião tiocianato é o reagente limitante. Uma vez que a estequiometria desta reação de cima é na proporção de 1 para 1, então também posso afirmar que a quantidade esperada de tiocianato de prata é a quantidade que seria obtida quando a reação é completa, é de 5 vezes 10 elevado a menos 3 mol. A quantidade efetivamente obtida do AgSN é de, vamos calcular a relação da massa com a massa molar, 0,66 a dividir pela massa molar, que é o 165,95. Isto dá 0,66 a dividir por 165,95, dá aproximadamente 4 expoente menos 3. Pronto, e agora podemos calcular o rendimento, não é? O rendimento é igual ao quociente entre o obtido e o esperado. Isto dá 4 vezes 10 elevado a menos 3 sobre 5 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 100. Isto dá um rendimento de 80%. Ora, eu peço-vos desculpa. Eu soltei aqui um exercício inadvertidamente, mas entanto já me avisaram. Ora, aqui diz-me assim, a reação acima considerada não envolve transferência de eletrões. Portanto, se não envolve transferência de eletrões, não é uma reação de oxidação-redução. Logo, não variam os números de oxidação de nenhuma espécie. Agora, se nós aplicássemos aquela regra de que a soma dos números de oxidação de todos os átomos de uma dada estrutura é igual à carga elétrica, de facto eu podia fazê-lo, mas precisaria de conhecer os números de oxidação de todos os átomos que lá estão. Ora, eu não conheço, não é? Assim sendo, uma vez que eu sei que os números de oxidação não variam, eu vou aqui aos reagentes e vejam, se o número de oxidação não varia, então o número de oxidação do ferro aqui é igual ao número de oxidação do ferro ali, do elemento. Então significa que nós nos reagentes temos o ferro 3+, o número de oxidação tem que ser igual a 3. Porque se o número de oxidação variasse, era uma reação de oxidação-redução. Nas reações de oxidação-redução há transferência de eletrões. Ora, não há transferência de eletrões, não é oxidação-redução, não há variação dos números de oxidação. Diz-me agora assim, o tiocianato é constituído por enxofre, carbono e hidrogênio. Os átomos de carbono e de enxofre, que reparem, fala-me de número de orbitais. Quando eu vou avaliar o número de orbitais, é inteligente nós fazermos a configuração eletrónica separando as orbitais P em X, Y, Z. Porque quando nós fazemos P6, nós sabemos que estão lá 3 orbitais, não é? Mas mesmo para vermos o número total de elétrons desemparelhados, facilita-nos a vida. Ora, o carbono no estado fundamental tem uma configuração que é um S2, 2S2, 2PX, 2PY e 2PZ. Temos 1, esta orbital está vazia. O enxofre, que tem número atómico 16, a sua configuração para o estado fundamental é um S2, 2S2, 2PX, 2PY e 2PZ, 222, 3S2, 3PX, 3PY e 3PZ. Então temos 2, 1 e 1. Ora, esta é a configuração eletrónica que nós temos. Tendo em consideração esta configuração eletrónica, nós conseguimos ver que, primeiro, a nível de orbitais de valência, estas são as orbitais de valência para o carbono, estas são orbitais de valência para o enxofre.
Nós do enxofre temos orbitais de valência completamente preenchidas, duas no carbono, temos uma. Eletrões desemparelhados, dois no carbono, dois no enxofre. Portanto, temos o mesmo número de orbitais, aliás, o mesmo número de eletrões desemparelhados, mas diferente número de orbitais, totalmente preenchidas. Portanto, será diferente e o mesmo. Diz-me agora, considere que as energias necessárias para remover um eletrão da orbital 2p dos átomos de carbono e de azoto, ora, agora já mudou, porque nós temos para o carbono o 1s2, 2s2, 2px, 2py e 2pz. Nós temos 1 e aqui não temos eletrões. Para o azoto, a configuração é 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, 1 e 1. Se nós representarmos esta configuração num diagrama de energia, nós temos a configuração para 1s, para 2s e para 2p. Aqui temos para 1s, para 2s e para 2p. Então temos dois elétrões aqui temos um em cada. Aqui também. 2, 2, e ali temos 2. Ora, aqui diz-me que são as energias necessárias para remover um eletrão 2p. Se é para remover um eletrão 2p, nós estamos a falar desta energia aqui ou desta energia ali. A energia necessária para remover um eletrão 2p é o menor valor de energia com o qual eu consigo remover um eletrão. Portanto, estamos a falar da energia de ionização. E nós sabemos que, de acordo com a sua posição na tabela periódica, em função da maior carga nuclear do azoto, a energia de ionização aumenta neste sentido. Então eu sei que a energia de ionização do carbono é menor do que a energia de ionização do azoto. Portanto, se é menor, vamos excluir estas duas possibilidades. Por outro lado, quando nós fornecemos um determinado valor de energia para remover um eletrão, nós sabemos que a energia do eletrão é o simétrico do valor que é fornecido. Isto significa o quê? Vamos supor que nós temos, então, o diagrama de energia, temos aqui o infinito, onde a energia é zero, temos aqui o nível de energia onde se encontra o eletrão. Se nós fornecermos uma energia do valor x, uma vez que o eletrão vai ficar com uma energia de zero, então a sua energia inicial é de menos x. Logo, quanto maior é este valor de energia, ou seja, quanto maior a energia de ionização, mais negativa é a energia do eletrão. O que significa que a energia de ionização do carbono é inferior à do azoto, mas a energia dos eletrões 2p, no caso do carbono, será superior. Ok? Então será a opção A. Aqui entenda-se como superior sendo a menos negativa. Diz agora, numa aula laboratorial, os alunos colocaram num calorímetro 90 gramas de água, onde mergulham um fio condutor eletricamente isolado que tem uma resistência R. Para aquecer a água, fazem passar no fio uma corrente elétrica, tendo determinado o aumento da temperatura da água nesse intervalo de tempo. Portanto, o que nós sabemos é que temos um recipiente. Neste recipiente existe água. Okay? E esta resistência elétrica, ao ser atravessada por corrente elétrica, vai libertar calor. Ao libertar calor, chama-se isto de efeito de Joule, vai aquecer a água. Nós podemos considerar que a variação da energia da água é igual à energia que é fornecida pela resistência R. Portanto, a variação da energia da água traduz-se no aumento da sua temperatura. Portanto, nós dizemos assim, mc vezes a variação da temperatura da água é igual à potência da resistência R vezes o intervalo de tempo. Ora, na potência nós podemos colocar a diferença potencial vezes a corrente, ou podemos ainda colocar
a diferença potencial a dividir pelo quadrado da resistência, ou ainda podemos colocar a resistência vezes a corrente ao quadrado. Se vocês repararem, nós temos algumas possibilidades. Se nós aqui tivermos o valor da resistência ou do quadrado da resistência, reparem, nós temos aqui o valor da resistência é um valor que é fixo, não é? Portanto, não seria uma boa opção. Nós temos que encontrar aqui uma proporcionalidade direta. Logo, se nós utilizarmos esta expressão que cá está, ficaria assim: MC vezes a variação de temperatura é igual ao valor da resistência vezes o quadrado da corrente elétrica vezes o intervalo de tempo. Ora, nós temos uma massa fixa de água, temos a capacidade térmica máxima que é constante, temos a resistência do fio que é constante, temos o intervalo de tempo que são 180 segundos. De facto, esta grandeza, que é a variação de temperatura, está aqui, e esta grandeza desconhecida é aqui ali quadrada. De facto, a variação de temperatura é diretamente proporcional ao quadrado da corrente. Portanto, será a opção D. Outro aluno traçou, a partir dos resultados experimentais obtidos, o gráfico do aumento da temperatura da água em função da potência dissipada no fio condutor. Determina o declive da reta, considerando que toda a potência dissipada no fio é utilizada no aquecimento da água. Portanto, se nós usarmos aquela relação anterior, em que temos que MC vezes a variação da temperatura, que corresponde à energia que a água efetivamente recebe, é igual à potência vezes o intervalo de tempo, nós queremos obter o gráfico da variação de temperatura em função da potência e queremos o declive. Ora, o declive é igual à variação de temperatura sobre a potência. Portanto, isto será igual ao intervalo de tempo a dividir pela massa vezes a capacidade térmica máxima. Ora, são 180 segundos a dividir por uma massa de 90 gramas, que é 90 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a capacidade térmica máxima, que são 4.180. Portanto, teremos 180 isto dá um total de 0,48. Qual é a unidade? Então temos a unidade de temperatura a dividir pela unidade de potência. Portanto, ficaria graus Celsius por watt. Também poderiam colocar Kelvin por watt. Estaria correto. O exercício seguinte é um exercício de painéis fotovoltaicos. Nós temos um painel e este painel tem uma determinada área. Há uma determinada potência que lhe é fornecida e há uma determinada potência que este painel fornece. Então nós temos a potência fornecida ao painel é igual à irradiância vezes a área do painel. A irradiância são 1000 watts por cada metro quadrado. O painel tem 1,63 metro quadrado, portanto teremos uma potência fornecida de 1,63 vezes 10 elevado a 13 watts. A potência útil do painel tem que ver com a diferença potencial e com a corrente que ele produz no circuito. A diferença potencial é de 28,5, a corrente é de 7,6. Isto dá um total de 216,6. O rendimento será igual à potência útil sobre a potência fornecida vezes 100, 216,6 sobre 1,63 vezes 10 elevado a 3 vezes 100, para que o resultado seja em percentagem. Portanto, isto dá um rendimento de cerca de 13,3%. No exercício 3, nós temos aqui uma espira que está a rodar em torno de um eixo. Reparem, o campo magnético é um campo magnético que é uniforme, a área da espira é uma área que é constante. Nós sabemos que o fluxo magnético é dado pela área vezes a intensidade do campo magnético vezes o cosseno do ângulo, e este ângulo é o ângulo vetor normal à superfície da espira. Portanto, se nós imaginarmos aqui o vetor normal, devido a esta rotação, nós temos aqui este vetor a formar ângulos diferentes
com a direção do campo magnético. A consequência direta é que vai haver uma variação do fluxo. Portanto, na situação descrita, há uma variação do fluxo que decorre do facto da espira estar a rodar e, portanto, há aqui uma variação daquele ângulo. Num dado instante, o plano da espira é perpendicular ao campo magnético. Ora, eu por aqui sei que temos o fluxo máximo. Depois diz-me que a espira vai rodar um quarto do período. Ora, em um quarto do período a espira rodou 90 graus. Se a espira roda 90 graus, ela deixa de ter o plano perpendicular e passa a ter o plano paralelo, o que significa que o fluxo passa para zero. Portanto, o único gráfico em que eu tenho o fluxo a passar do valor máximo para zero será aqui o gráfico C. Exercício seguinte. Vamos desenhar aqui as direções normais às separações dos meios. Portanto, esta é uma separação em que aqui tenho o ar, aqui tenho o vidro. A direção perpendicular será assim. Portanto, nós temos aqui uma direção normal. Depois, temos aqui a outra face que separa o vidro do ar e a direção perpendicular a esta separação será aqui assim. Portanto, temos aqui a outra direção normal. Vamos marcar ângulos. Ângulo de incidência e o ângulo de refração. Claramente aqui o ângulo está a diminuir. Aqui temos um ângulo de incidência, ali um ângulo de refração. Ali está a aumentar. Agora, do ponto de vista da energia, temos este feixe, que é um incidente, tem uma certa energia. Divide-se. Parte da energia é refletida, parte é refratada, alguma será absorvida. O feixe Y propaga-se, parte da energia é refletida, parte é refratada, a restante é absorvida. Portanto, sempre que ocorre aqui uma mudança de meio, a energia do feixe divide-se e, portanto, a energia dos feixes que lhe seguem será menor. Portanto, o feixe Y resulta de uma refração e a sua energia é maior do que qualquer raio que lhe suceda, ou do W ou do Z. Portanto, será refração e W. O índice de refração do vidro é superior ao do ar, uma vez que quando a luz sai do prisma, ela se afasta da superfície de separação, da normal à superfície de separação. Portanto, quando um raio se afasta da direção normal, significa que na mudança de meio a sua velocidade aumentou. Então, claramente, daqui para ali há um afastamento anormal, porque na passagem do vidro para o ar há aumento da velocidade. Uma vez que o índice de refração será igual a C a dividir pelo valor da velocidade, se o valor da velocidade aumenta, o valor do índice de refração diminui. Logo, o índice de refração do ar é inferior ao do vidro, ou o índice do vidro será superior ao do ar. Portanto, será a opção A. Agora, considere uma luz laser de frequência 6 expoente 14 e uma segunda luz de frequência 4,5 expoente 14. Ora, o que é que nós sabemos em relação entre a frequência e a energia? A frequência aumenta no mesmo sentido em que aumenta a energia. Eu sei que, em termos de frequências, as frequências do laser 1 é superior à do laser 2. Então, se o laser 1 tem maior frequência, a consequência direta é que cada fotão dessa radiação tem mais energia. Agora, em relação à potência, ora, a potência tem que ver com a energia total. E a energia total também tem que ver não só com a energia de cada fotão, mas com a energia do número total de fotões. Portanto, aqui diz-me que são dois feixes, sabemos a frequência, mas não sabemos o número de fotões. Portanto, eu na prática, eu posso ter um laser de maior frequência, porém de menor energia. Porquê? Posso ter poucos fotões, será um feixe pouco intenso. E, portanto, a única coisa que eu sei é que o primeiro laser, por ter maior frequência, cada fotão passará a ter mais energia. Portanto, a energia será superior à da radiação 2. Ali 1,4. De facto, não é muito importante o que vocês chamam que é 1,4, é energia superior. Nós, na potência, não temos informação suficiente, desconhecemos o número de fotões. Inferior não é de certeza, portanto, por exclusão de hipóteses, temos aqui a opção B. Temos agora um exercício em que temos um indivíduo que salta com um elástico preso às pernas, aos pés. Sabemos que até à posição R ele está em queda livre
a partir da posição R, o elástico começa a esticar. Portanto, o objetivo é fazer cálculo em termos de conservação ou de variação das energias. A primeira questão que surge é qual dos vossos gráficos pode representar a velocidade em função do tempo. Reparem, essa é até à posição R. Até à posição R, nós temos uma situação de queda livre. Quando o corpo está em queda livre, significa que ele tem movimento retilíneo uniformemente acelerado. Significa que a velocidade aumenta linearmente com o tempo. Se a velocidade aumenta linearmente com o tempo em módulo, então eu posso excluir estes dois gráficos. Por outro lado, se vocês repararem, neste exercício nós temos o referencial com o sentido positivo para baixo, no sentido em que a pessoa se está a mover. Portanto, a velocidade é um valor positivo, porque está no sentido positivo do referencial. No movimento, a energia cinética aumenta proporcionalmente com? Olha, com a velocidade não pode ser, porque a energia cinética depende do quadrado da velocidade. Portanto, esta não pode ser. Com a aceleração também não pode ser, porque a aceleração é igual a g, a aceleração é constante. Logo, se a energia cinética é proporcional à aceleração, significa que durante a descida a energia cinética não iria aumentar. Portanto, não pode ser. A intensidade da força que o cabo exerce no atleta, ora, o cabo ainda nem sequer está esticado. Portanto, também não faz sentido. Portanto, já excluí tudo, não havendo outra, só pode ser a opção D. Agora, como é que nós demonstramos isto? Não era necessário nós nos certificarmos, mas eu sei que a variação da energia cinética é igual ao trabalho da força resultante, a única força que atua é o peso. Logo, a energia cinética final menos a inicial é igual ao peso vezes a distância, vezes o cosseno de 0 graus. Logo, a energia cinética do fim será igual ao peso vezes a distância, porque ele inicia a queda do repouso. Logo, de facto, a energia cinética é proporcional à distância. Porquê? Porque o peso é constante, não é? Entre a posição do início e a posição R, a variação da energia potencial gravítica. Ora, o corpo está a descer. O corpo está-se a mover no sentido em que o peso está a ser exercido. Uma vez que nós sabemos que a variação da energia potencial gravítica é simétrico do trabalho da força gravítica, a força gravítica está a ser exercida no sentido do movimento, então o trabalho da força gravítica é um trabalho positivo. Então a variação da energia potencial gravítica é uma variação negativa, necessariamente. Portanto, positiva não pode ser. A variação da energia mecânica. Ora, nós sabemos que a variação da energia mecânica é igual ao trabalho das forças não conservativas. O peso, que é a única força que está a atuar, é uma força conservativa. Então a variação da energia mecânica é igual a zero. Portanto, temos negativa e nula. Ficamos aqui com a opção B. O atleta atinge a posição R com uma velocidade de 17 metros por segundo. Determine o trabalho da força que o cabo exerce no atleta de R para S. Ora, cá em cima do texto, se vocês repararem, dá-nos a informação que quando ele atinge a posição S, a sua velocidade é 18,7. Sabemos que a distância de R para S é de 6 metros. Neste caso, nós queremos trabalho, esta informação não será relevante. Usando o teorema da energia cinética, nós demos assim: o trabalho da força resultante de R para S é igual à variação da energia cinética de R para S. O trabalho da força resultante é igual ao trabalho do peso mais o trabalho da força do cabo. Isto vai ser igual a 1/2 da massa vezes a velocidade no fim, que é no ponto S ao quadrado, menos a velocidade em R ao quadrado. O trabalho do peso é simétrico da variação da energia potencial gravítica, mais o trabalho da força do cabo. Isto é igual a 1/2 da massa vezes a velocidade em S ao quadrado, menos a de R ao quadrado. Então nós daqui agora já podemos dizer que o trabalho da força do cabo é igual a 1/2 da massa, que também aparece aqui no enunciado, é de 72, está aqui. Não temos 1/2 vezes 72 vezes a velocidade do fim, que é 18,7 ao quadrado, menos 17 ao quadrado, mais
a variação da energia potencial gravítica agora vai ficar positiva, portanto temos 72 vezes 10 vezes o senhor, neste caso está a descer 6 metros, portanto a variação das alturas é de menos 6. Reparem, a altura final menos a inicial, a altura final está 6 metros abaixo da altura inicial. Portanto, nós vamos ficar aqui com um total de... À medida que o cabo estica, o seu comprimento aumenta e a intensidade da força que o cabo exerce no atleta também aumenta. De R para T, a um aumento do cabo de 1 metro corresponde em média um aumento da intensidade da força de 120 Newton. Determina a componente escalar da aceleração. Então, olhem, se nós imaginarmos a pessoa na posição T, nós vamos ter o peso e a força que é feita pelo cabo. Não é? Reparem que a posição T é a posição onde o cabo está mais esticado e é a posição onde o senhor vai parar. Portanto, há ali uma inversão. E então, nós temos que, se para 1 metro nós temos uma força de 120 Newton, nós vemos que desde a posição R até à posição T, o alongamento total do cabo são 6 com 14,5, são 20,5 metros. Portanto, para um alongamento de 20,5 metros, a intensidade da força será de X e a força que é feita pelo cabo, portanto, será 20,5 vezes 120. Portanto, há um total de 2.460 Newton. Logo, se eu agora aplicar a segunda lei de Newton, força resultante igual à massa vezes a aceleração, portanto, não se esqueçam que no referencial da figura, para aqui está o sentido positivo, portanto, o valor do peso passaria a ter o valor positivo, que será 72 vezes 10, menos 2.460. Portanto, eu estou a dizer que peso menos a força do cabo igual à massa vezes a aceleração, será igual a 72 vezes a aceleração, daqui a ter o valor da aceleração. Portanto, será 720 menos 2.460 a dividir por 72. Dá uma aceleração de menos 24,2 metros por segundo quadrado. Menos 24,2 porquê? Porque a aceleração será aplicada no sentido da força resultante que está para cima. Como nós neste referencial o sentido positivo é para baixo, a aceleração está para cima, portanto a aceleração tem um sinal negativo. Admita, no intervalo de tempo de 1,7 para 3, o módulo da velocidade varia com o tempo de acordo com a equação. O ângulo, portanto o argumento está aqui, está em radiano, determina os instantes em que a aceleração tem sentido de movimento. Ora, se a aceleração tem o sentido do movimento, nós podemos daqui concluir, vamos ter um movimento acelerado. Podemos daqui concluir que o módulo da velocidade aumenta. Ora, quando nós graficamente representamos esta função, vou fazer aqui um esboço, a velocidade em função do tempo. Portanto, nós temos os instantes, vamos supor que aqui é 1,7 e aqui temos um instante 3. Portanto, este gráfico dá-nos qualquer coisa assim. Pronto. E eu sei que o movimento é acelerado, ou seja, a aceleração tem sentido de movimento só enquanto o módulo da velocidade está a aumentar. Portanto, a partir do momento em que o módulo da velocidade começa a diminuir, o movimento passa a ser retardado. Este instante é um instante 2. Portanto, isto acontece desde 1,7 até aproximadamente 2 segundos. Representamos esta função na calculadora gráfica e calculamos o máximo da função para fazer isso. E o exercício 5 diz assim: considera que em cada ciclo respiratório o atleta inspira 0,50 decímetros cúbicos de ar e expira o mesmo volume, medido em condições em que o volume molar é de 25 decímetro cúbico.
Considera que as percentagens em volume do oxigênio no ar inspirado e no ar expirado são 21% e 16%. Qual é a quantidade de O2 consumida num ciclo respiratório? Então, primeira questão, eu vou ter que calcular as quantidades inspiradas e expiradas. Ora, a quantidade inspirada será igual ao volume do O2 sobre o volume molar. E o volume do O2 é igual ao volume do ar vezes a percentagem em volume sobre o volume molar. Portanto, vamos lá fazer contas. O volume do ar é de 0,5 decímetro cúbico, a percentagem é de 21%, portanto 0,21, e o volume molar é de 25. Ora, 0,5 sobre 25 dá 2 vezes 10 elevado a menos 2, vezes 0,21 dá um total de 4,2 vezes 10 elevado a menos 3. Isto é o que é inspirada. A quantidade que é expirada, usando a mesma relação, teremos o volume expirado é de 0,5. A percentagem de oxigênio é 16%, portanto, 16 em cada 100. E, finalmente, temos aqui o volume molar, que é de 25, portanto, dá um total de 2 expoente menos 2 vezes 0,16, que dá 3,2 vezes 10 elevado a menos 3 mol. Se a quantidade inspirada é de 4,2 e a expirada é de 3,2 expoente menos 3, portanto, em cada ciclo de inspiração e expiração, a quantidade que é consumida é de 1 vezes 10 elevado a menos 3 mol. Portanto, será a opção A.